Continuamos com a reunião da Comissão de Finanças e Orçamento e farei a leitura do parecer do projeto de lei do Executivo 060/2019, explicadas como deverão ser os procedimentos, com os 3 votos favoráveis, por conta de não ter sido apresentado nenhum tipo de restrição ao parecer, ao relatório apresentado pelo vereador José Eduardo Trevisan. O procedimento seguinte, com relação ao pedido de vistas ou não, compete não a essa comissão, mas a um vereador em separado. Então, farei a leitura do parecer. Projeto de lei do Executivo número 060/2019, protocolado nesta Casa de Leis em 30 de setembro de 2019, às 13h40. Altera a redação da lei de número 1649, de 16 de março de 1989, para instituir o valor venal de referência para fins de cobrança do ITBI e da outras providências. Autoria Executivo Municipal. O parecer. Os vereadores Celso Roberto Pegorim, presidente, Alceu Antônio Mazieiro, membro, adotam o relatório apresentado pelo vereador José Eduardo Trevisan, relator, bem como acompanham seu respectivo voto. Diante do exposto, a Comissão de Finanças e Orçamento delibera, por unanimidade, pela emissão de parecer favorável ao projeto de lei número 60/2019, que altera a redação da lei 1649, de 16 de março de 1989, para instituir o valor venal de referência para fins de cobrança do ITBI e da outras providências, devendo, pois, os mesmos serem encaminhados ao egrégio plenário para a competente deliberação. Sala das Sessões, 24 de setembro de 2019. Nós vamos assinar o parecer. Pedir para o Trevisan assinar primeiro. Com a palavra, presidente. Com a palavra. Eu quero só deixar consignado, junto com o voto favorável ao projeto, ao parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, no referido projeto aqui, que vou estar apresentando um requerimento de pedido de vistas ao projeto para uma melhor análise e também já deixar destacada a possibilidade de ser apresentada algumas emendas no projeto. Alguma palavra mais, vereador? Não. Por mim, tudo bem. Então, foi encaminhado, apenas que, obviamente, da maneira como qualquer situação, mesmo que seja alterada, não haverá voto favorável à possibilidade de aumento de qualquer imposto. Depois faz uma correção. Quero pedir a leitura. Quero pedir a leitura do parecer do projeto de lei número 61/2019. Projeto de lei do Executivo número 61/2019 autoriza a transferência de área de terra prometida em doação ao setor industrial 4, a Milênio Componentes Plásticos, EIRELI, a Movitec, fabricação de artefatos de metal limitada e da outra providência. O relatório. O projeto vem à Comissão de Finanças e Orçamentos para análise sobre o enfoque da constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa em obediência às disposições regimentais. Trata-se do projeto de lei número 61/2019, que autoriza a transferência da área da terra prometida em doação no setor industrial 4, a Milênio Componentes Plásticos, EIRELI, a Movitec, fabricação de artefatos metal limitado e da outra providência. No meu entendimento, a propositura está apta a ser submetida ao plenário para ser deliberada. É o relatório. O meu voto. Diante do exposto, tendendo o projeto em questão aos dispositivos legais, estando ele em consonância com a Constituição Federal e com as leis ordinárias, bem como atendendo ao interesse público, o meu voto é favorável à aprovação do projeto de lei número 61, de 2019, de autoria do Poder Executivo, devendo, portanto, ser o mesmo encaminhado para deliberação pelo egrégio plenário. Este é meu voto, sala das sessões, 24 de outubro de 2019, José Eduardo Trevisan, relator. Voto, Tião. Voto favorável também, projeto muito importante, para que abra possibilidade que a Movitec venha dar andamento na construção da sua sede própria. Favorável. Na sequência, então, com 3 votos favoráveis, faço a leitura do parecer.
Projeto de Lei do Executivo número 061/2019, protocolado nesta Casa de Leis em 30 de setembro de 2019, às 13 horas e 42 minutos. Autoriza a transferência da área prometida em doação no setor industrial 4 a Milênio Componentes Plásticos Eireli, a Movitec Fabricação de Artefatos de Metal Limitada e da outras providências. Autoria do Executivo Municipal, o parecer. Os vereadores Celso Roberto Pegorim, presidente, Alceu Antônio Mazieiro, membro, adotam o relatório apresentado pelo vereador José Eduardo Trevisan, relator, bem como acompanha seu respectivo voto. Diante do exposto, a Comissão de Finanças e Orçamento delibera por unanimidade pela emissão de parecer favorável no projeto de lei número 61/2019, que autoriza a transferência da área de terra prometida em doação no setor industrial 4 a Milênio Componentes Plásticos Eireli e a Movitec Fabricação de Artefatos de Metal Limitada e da outras providências, devendo, pois, o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para a competente deliberação. Sala das Sessões, 24 de outubro de 2019. Vamos assinar, depois vai haver a correção, já trocou? Então nós vamos assinar isso. Então faremos a assinatura, tinha um erro aqui de data. Essa eu assino? Ainda não. Isso. Ele alterou a data. As duas que foram lidas, então, assina, Tião, por favor. Deixa eu ler isso aqui terminar. O erro era só na data que estava setembro e não outubro. Enquanto nós assinamos, gostaria que o vereador Trevisan fizesse a leitura da emenda supressiva número 1. Emenda supressiva número 1 no projeto de lei complementar de número 03/2019. O relatório. O projeto vem a esta Comissão Finanças e Orçamento para análise sobre enfoque financeiro e orçamentário em obediência às disposições regimentais. Trata-se de emenda supressiva número 1/2019 do projeto de lei complementar 03/2019 que cria empregos públicos e dá outras providências. Tendo em vista que o projeto atende aos dispositivos legais e por entender que a proposição está em consonância com a matéria financeira e orçamentária, em tese, também não houve ofensa à Lei Federal 4.320 de 1964, nem tampouco à Lei Complementar Nacional número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. É o relatório. Meu voto é diante do exposto, atendendo o projeto em questão aos dispositivos legais, estando em consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal e Orçamentária, bem como atendendo ao interesse público, meu voto é favorável à aprovação da emenda supressiva número 1 de 2019, no projeto de lei complementar número 3 de 2019, de autoria da vereadora Maria Cristina Cury Vieira Coelho, como apresentado, devendo, portanto, ser o mesmo encaminhado para a deliberação pelo egrégio plenário. Esse é meu voto. 2 coro 24 de outubro de 2019, José Eduardo Trevisan, relator. Tião. O meu voto é divergente ao voto do relator. Já argumentei numa outra oportunidade aqui na Comissão de Finanças e Orçamento também. Essa emenda está suprimindo os artigos 3º e 4º do projeto, que é onde cria uma função de confiança de assessor de diretor de escola e uma função de confiança de diretor de educação infantil, diretor da escola, a escola nova que está para ser inaugurada, para entrar em funcionamento no próximo ano letivo. E vai ser a 10ª escola do município, e essa escola, se aprovada a emenda, ela vai ser inaugurada. Vamos ficar com 10 escolas e com 9 diretores. Já argumentei pelo fato de que os professores que ocupam essas funções de confiança que existem hoje, eles são servidores ocupantes de cargo efetivo.
eles preenchem todos os requisitos do plano de carreira, da lei municipal que regulamenta a maneira que deve ser ocupado esse cargo, que tem que ter 5 anos, o professor tem que ter 5 anos ocupando essa função pedagógica para poder estar apto a ser um diretor de escola. Agora, o que se defende aí pela relatora da Comissão de Justiça e Redação é que o cargo de diretor de escola deva ser concursado para essa função específica. Então, eu não concordo com isso. Eu acho que isso vai tirar uma competitividade entre os professores para se chegar a ser uma diretora. Vai prejudicar a educação de um modo geral, principalmente quando se chegar na Semana da Pátria para organizar um desfile. Eu não acredito que um diretor concursado que mora em outro município vá ter interesse de estar participando de um desfile municipal em um feriado, e entre outros eventos promovidos pela educação e que dependem diretamente dos diretores. Por isso que o meu voto é contrário a essa emenda. Eu acredito que os diretores devam ocupar cargos conforme da maneira que é ocupada hoje, através de função de confiança nomeada pelo prefeito, seja esse ou qualquer outro que seja. Eu pedi que fizesse um novo parecer onde aparecesse o seu voto divergente, Tião. O meu parecer é igual o parecer do relator. A minha justificativa, eu concordo plenamente com a escolha de pessoas capacitadas na cidade, mas eu acho que o concurso público é a melhor maneira de se escolher um funcionário nessa área. Eu estive no Tribunal de Contas e eu ouvi um comentário dos 3 técnicos que nos atenderam. A maior dificuldade do Tribunal de Contas na nossa região, segundo eles, não é com os executivos. A maior dificuldade que eles enfrentam com os legislativos, que assinam tudo que o prefeito manda sem olhar. Isso eu não estava falando 2 córregos, não. Eles estavam dizendo de da grande maioria das cidades da região que é coberto por esse tribunal. E disse o seguinte: vocês estão de parabéns pelo número de questionamentos que vocês fazem e pelo número de vezes que vocês procuram a gente. O apontamento deles lá, ainda que não tenha sido escrito, mas verbal, mas eu tenho testemunha porque não fui só, é de que existe muita jurisprudência e muitos promotores não estão aceitando mais dessa maneira. Eu não vou correr o risco de desobedecer uma orientação jurídica, até porque o doutor Davi concorda com esse parecer que ela acabou exarando lá verbalmente para a gente, e somente por causa disso. Eu acho, sim, que esses funcionários têm que ser pessoas do município, se possível, e se vier de fora, ele já que venha sabendo que ou ele vai participar de todas as atividades relacionadas, o concurso deve prever isso, ou ele não venha trabalhar em 2 córregos. Mas, a princípio, eu gostaria muito que fosse, sim, a esses professores, hoje já em atividade, oferecida a oportunidade de se tornarem diretores, porém, através de um concurso. Até porque a Santa Casa está sendo gerida nesse período de intervenção por 2 pessoas já acumulando cargo e está funcionando. Então, não tem problema nenhum que um diretor de uma outra escola acumule de uma outra escola menor, pequena, que está nascendo agora, até que a questão do concurso seja resolvida. Então, eu sou favorável à emenda supressiva. E vou esperar apenas que venha, para que a gente faça a leitura do parecer, a correção, citando o seu voto divergente. Previsão? Como eu já disse, meu voto
meu parecer já está aí, é favorável. Lógico que respeito a opinião do vereador Tião, mas como o pastor, nosso presidente, acabou de falar, eu acho que nada melhor que um concurso público para a pessoa assumir. Então a gente está aí para isso. Eu acho que o meu voto então foi favorável por esse motivo. E só para ficar também gravado e esclarecido, da maneira como os diretores trabalham hoje, todos eles são concursados. Não existe nenhum diretor que não seja concursado. Nós estamos votando a criação de função de confiança que só pode ser ocupada por servidor concursado e muito mais que isso aqui, concursado e que esteja dentro do que a lei municipal exige de acordo com a lei que regulamenta a educação, com o plano de carreira dos professores. Existe sim esse entendimento, mas também existe um número muito grande de jurisprudência para que a gente não considere o risco disso tudo. Cadê a Thaís? Está vindo lá. Aguardar um minutinho só. Não vou interromper só por causa disso, vamos esperar só um pouco. E voltando também a falar, que existe, como foi falado, existem as pessoas capacitadas. É como se falasse hoje na polícia. Um delegado daqui, ele responde mineiros e 2 córregos. É pessoas que estão lá, é a mesma coisa aqui. Hoje tem as pessoas comandando a Santa Casa, são pessoas responsáveis que estão lá, que podem muito bem, que nem uma diretora, cuidar de uma escola e cuidar de outra. Então nada impede ela ficar com duas escolas até resolver esse problema. Eu acho que tem pessoas capacitadas que vão fazer de tudo para ajudar a nossa cidade, com certeza. Precisamos fazer a leitura do parecer, que tem que aparecer o voto divergente do Tião. E aí a gente tem que fazer a leitura desses 2 outros. Eu vou fazer a leitura, se por acaso houver algum tipo de discordância, qualquer um dos 2 pode se manifestar. Emenda supressiva número 1/2019, do projeto de lei complementar número 3/2019, protocolado nesta Casa de Leis de 2 de outubro de 2019, às 15 horas. Cria empregos públicos e dá outras providências. Autoria Maria Cristina Cury Vieira Coelho. Os vereadores Celso Roberto Pegonin, presidente. O vereador só, tem S demais aqui. A gente precisa conversar sobre isso. Adota o relatório apresentado pelo vereador José Antônio Trevisan, relator José Eduardo Trevisan, relator, bem como acompanhe seu respectivo voto. Aqui fui eu, erro meu. Diante do exposto, a Comissão de Finanças e Orçamento delibera por maioria de votos, com voto contrário do vereador Alceu Antônio Mazieiro,
pela emissão de parecer favorável da emenda supressiva número 1/2019, no projeto de lei complementar número 03/2019, que cria empregos públicos e dá outras providências, devendo, pois, o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para a competente deliberação. Sala das Sessões, 24 de outubro de 2019. Eu vou assinar, pedir que assim eu possa fazer a leitura e o Tião deve destacar aqui o seu voto divergente. Faz um favor para mim. Isso aqui é... Aqui na emenda não teria que pôr diferente? Aqui? Emenda cria emprego, não seria emenda supressiva do artigo tal, tal, tal? A emenda é sobre o projeto que cria, não é isso? Sim. Por que você fez essa outra via aqui? Não, o Leandro que fez. O Leandro. Não, por que ele mandou essa O via? vereador que o senhor leu errado, né? Ah, tá. Quer fazer a posição? Entendi. Tá. Faz o seguinte, ó. Eu vou com relação ao parecer fala para ele também fazer já caso para ele fazer já uma, destacando aqui que o voto do Tião pode ser contrário. Pode ser divergente. Depois da leitura, se o Tião discordar, vai ser divergente. Porque é apresentado. É. Não vai ser divergente o projeto. Porque nós destacamos. Não tem por que ser divergente. Só na emenda. Tá, eu vou fazer a leitura, Tião. Depois você fica à vontade. Se tiver que corrigir alguma coisa aqui do que eu coloquei no parecer, tá? Então, passo a leitura do projeto de lei complementar número 3 de 2019, porque fui o relator. Projeto de lei complementar número 3 de 2019, protocolado nesta Casa de Leis em 11 de setembro de 2019, às 9h35, cria empregos públicos e dá outras providências. Autoria do Executivo Municipal. Tendo avocado para mim a relatoria da proposição e, portanto, em atendimento à minha atribuição regimental, passo a analisar o projeto de lei complementar número 3 de 2019, assim relato e profiro meu voto. O projeto vem a esta Comissão de Finanças e Orçamento para análise sobre enfoque financeiro e orçamentário em obediência às disposições regimentais. Trata-se de projeto de lei complementar número 3 de 2019, que cria empregos públicos e dá outras providências. O projeto chega a essa casa em evidente urgência de prosseguimento, uma vez que a previsão para a operação de estabelecimento de ensino se dará no próximo ano letivo, ou seja, a poucos meses da presente data. Nesse sentido, foram analisados projeto e ofício 42/2019, de modo que, por falta de documentação, houve solicitação ao Executivo que a devida instrumentalização, ofício número 41/20/2019, tudo de acordo com o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Regional Bauru. Em resposta ao ofício 48/2019, o Executivo Municipal apresentou impacto financeiro, impacto orçamentário e financeiro, identificação da origem do recurso para o seu custeio, justificativa para não comprovação da afetação das metas fiscais de compensação dos efeitos financeiros, e justificativa para não adequação do anexo de que trata a expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, a previsão de atualização monetária dos impostos municipais. Assim que pese estruturalmente instrumentalização para os itens C e D logo acima,
O órgão executivo explicitou genericamente que a despesa hora criada está na PPA 2018-2021 e na LDO 2020. Complementou a argumentação com o entendimento técnico de que a despesa criada não é obrigatória de caráter continuado, sendo que não há obrigação legal de contratação e sim mera autorização, de tal sorte que não se amolda às exigências contidas no artigo 17 da Lei Complementar 101 de 2000. Todavia, o edil que vos fala, eu pedi para corrigir, não corrigiu, após a certificação do Tribunal de Contas, entende como esse que a despesa objeto do presente projeto é sim obrigatória de caráter continuado e deve cumprir as exigências do artigo 16 e 17 da Lei Complementar 101 de 2000 e demais normas atinentes à espécie. Ademais, outro não poderia ser o entendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, quando orienta para a nulidade da despesa com pessoal que não se subsuma a norma contida no artigo 17 dela própria, inciso 1 do artigo 21 da Lei Complementar 101 de 2000. Nesse sentido, considerando as explicações do órgão executivo, agora consciência e declaração de concordância do controlador interno do município a respeito de todos os procedimentos desse projeto de lei, foi emitido ofício ao município para que complemente as informações e documentos outrora solicitados. Informar com precisão, especificando, primeiro, letra A, informar com precisão, especificando onde se encontra a despesa prevista na PPA e LDO, índices e metas, física e financeira, e indicadores por exercício, programa, objetivo, unidade responsável, órgão, função, subfunção, ação, objetividade, classificação funcional, programática. Memória de cálculo que demonstre a compensação dos efeitos financeiros e não a afetação das metas fiscais, ou seja, pelo aumento permanente da receita, redução permanente das despesas. Adequação do anexo de que trata a margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Assim, considerando a urgência do caso, bem como a de que o Executivo Municipal, sob certa ótica, estruturou o projeto com a estimativa do impacto orçamentário e financeiro, origem dos recursos e declaração do ordenador de despesas. Considerando as explanações do Executivo, dentre elas de que a previsão da despesa está contida no PPA e na LDO, em atenção ao princípio do equilíbrio orçamentário, tendo em vista o interesse e o impacto social que o projeto envolve, uma vez que há enorme demanda da população carente por esse tipo de serviço, entende, atendidas as solicitações supramencionadas, pela adequação da proposta nos seus termos, e é o relatório. O voto. Diante do exposto, tendo em vista o caráter social pertinente ao projeto em análise, embora a documentação já solicitada não tenha vindo do Executivo de forma completa, pelo meu voto, o projeto deve ser encaminhado para deliberação plenária e aprovada com a inclusão da emenda supressiva número 1 de 2019. Entendo também que deve ser enviado novo ofício ao Executivo solicitando a complementação da documentação já solicitada até no máximo a véspera da votação do projeto em segundo turno, caso aprovado em primeiro turno. Caso documentação complementar não chegue a esta casa até a véspera da votação deste projeto em segundo turno, independentemente da sua aprovação ou rejeição pelo egrégio plenário, todos os fatos tratados e a ausência da documentação, essa comissão deverá imediatamente comunicar ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Esse é o meu voto. Portanto, meu voto é favorável à apresentação do projeto e ao envio do projeto para deliberação em plenário, para ser votado em primeira votação, em segunda votação, com um relatório que eu já fiz e está pronto nas mãos da Thaís, para que seja encaminhado, um ofício, para que seja encaminhado para que os documentos faltantes sejam enviados. Caso não sejam enviados, vai para a votação, aprovado ou não aprovado, em plenário. Caso não sejam enviados essa documentação, eu farei, com a assinatura de vocês ou não, o encaminhamento desses documentos ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público.
De qualquer maneira, o voto é favorável para que possa prosseguir. Tião? O meu voto também é favorável para que o projeto prossiga, embora tenha sido contrário à emenda, mas vou protocolar um voto aditivo, porque não concordo com esses dizeres todos do parecer, mesmo porque, no final, está dizendo que a comissão vai encaminhar para o Tribunal de Contas e para o Ministério Público, e eu, como parte da comissão, não recebi cópia do ofício que foi encaminhado para o prefeito. Então, Ele não foi encaminhado, Tião, ele será encaminhado depois da votação. Então, não tenho conhecimento da fala no relatório que a documentação não veio completa, mas não fala o que está faltando. Então, eu gostaria antes de concordar ou não, ter conhecimento através do relatório, do requerimento que vai ser encaminhado para o prefeito, mas, de qualquer maneira, o meu voto é favorável que o projeto prossiga, mas não favorável ao relatório como ele está sendo exposto aí. Antes de pedir o voto do vereador Trevisan, como a leitura desse próximo relatório é extremamente parecida, eu vou estar pedindo as mesmas coisas que foram pedidas. É só se atentar um pouquinho, você vai ver que o que está sendo pedido no relatório é o que está sendo pedido aqui. Certo? Voto, Trevisan. Meu voto é favorável, acompanho o voto do nosso presidente. Faço a leitura, então, do parecer. Os vereadores José Eduardo Trevisan, membro, o seu Antônio Mazieiro, membro, adotam o relatório apresentado pelo vereador Celso Roberto Pegorim, presidente e relator, bem como acompanha seu respectivo voto. Diante do exposto, a Comissão de Finanças e Orçamento delibera, por unanimidade, pela emissão de parecer favorável do projeto de lei complementar número 3 de 2019, que cria empregos públicos e dá outras providências. Diante do exposto, tendo em vista o caráter social pertinente ao projeto em análise, embora a documentação já solicitada não tenha vindo do Executivo de forma completa, pelo meu voto, o projeto deve ser encaminhado para deliberação plenária e aprovado com a inclusão da emenda supressiva número 1 de 2019. Entendo também que deve ser enviado novo ofício ao Executivo solicitando a complementação da documentação já solicitada até no máximo a véspera da votação do projeto em segundo turno, caso aprovado em primeiro turno. Caso a documentação complementar não chegue a esta casa até a véspera da votação desse projeto em segundo turno, independente da sua aprovação ou rejeição pelo egrégio plenário, todos os fatos tratados e a ausência da documentação, essa comissão deverá imediatamente comunicar ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Esse é o parecer. Eu quero fazer aqui um comentário, Tião. Concordo que a responsabilidade pelo encaminhamento talvez seja minha, como presidente da comissão, tá? Isso apenas se não vierem os documentos que nós conversamos hoje de manhã, eu e Renato, que ainda são considerados importantes para que não haja nenhum tipo de... O ofício que vai ser... Deixa aqui um pouco. O ofício que vai ser encaminhado solicitando documentos que faltaram já está pronto? Está pronto, esperando para que a gente possa votar, para que eu possa mostrar isso. Eu gostaria de solicitar uma cópia dele. Eu acho que já tem cópia para todo mundo lá. Certo? Eu vou protocolar esse ofício da mesma maneira que eu fiz com o anterior. Próximo, depois eu vou ler mais com calma. Projeto de lei complementar número 3 de 2019, protocolado nesta Casa de Leis em 11 de setembro de 2019, às 9 horas e 35 minutos. Cria empregos públicos e dá outras providências. Falei errado? Agora é o 4, está lendo 3 de novo. Vocês vão ter que me perdoar, por favor. Esse é o 4.
Projeto de Lei Complementar número 4, 2019, protocolado nesta Casa de Leis em 11 de setembro de 2019, às 9h36, cria emprego público permanente e dá outras providências. Autoria do Executivo Municipal. Tendo avocado para mim a relatoria da proposição e, portanto, em atendimento à minha atribuição regimental, passo a analisar o projeto de lei complementar número 4, 2019 e assim relato e profiro meu voto. O projeto vem a esta Comissão de Finanças e Orçamento para análise sobre enfoque financeiro e orçamentário em obediência às disposições regimentais. Trata-se do projeto de lei complementar número 4, 2019, que cria emprego público permanente e dá outras providências. O projeto chega a essa Casa em evidente urgência de prosseguimento, uma vez que a previsão para operação do estabelecimento de ensino se dará no próximo ano letivo, ou seja, a poucos meses da presente data. Nesse sentido, foram analisados o projeto e o ofício 42/2019, de modo que por falta de documentação houve solicitação ao Executivo para devida instrumentalização, ofício número 41/2019, tudo de acordo com o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Regional Bauru. Em resposta ao ofício 48/2019, o Executivo Municipal apresentou o impacto orçamentário e financeiro, identificação da origem do recurso para o seu custeio, justificativa para a não comprovação da afetação das metas fiscais da compensação dos efeitos financeiros, justificativa para a não adequação do anexo de que trata a expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, à previsão de atualização monetária dos impostos municipais. Assim que pese estruturalmente instrumentalizado para os itens C e D, logo acima, o órgão executivo explicitou genericamente que a despesa à hora criada está na PPA 2018, 2021 e na LDO 2020. Complementou a argumentação com o entendimento técnico de que a despesa criada não é obrigatória de caráter continuado, sendo que não há obrigação legal de contratação e sim mera autorização, de tal sorte que não se amoldaria às exigências contidas no artigo 17 da Lei Complementar 101 de 2000. Todavia, esse vereador que vos fala, após certificação do Tribunal de Contas, entende como que a despesa objeto do presente é sim obrigatória de caráter continuado e deve cumprir as exigências do artigo 16 e 17 da Lei Complementar 101 de 2000 e demais normas atinentes à espécie. Ademais, outro não poderia ser entendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, quando orienta para a nulidade da despesa com pessoal que não se subsuma à norma contida no artigo 17 dela própria, inciso 1 do artigo 21 da Lei Complementar 101 de 2000. Nesse sentido, considerando as explicações do órgão executivo, agora consciência e declaração de concordância do controlador interno do município a respeito de todos os procedimentos desse projeto de lei, foi emitido ofício ao município para que complemente as informações e documentações outrora solicitadas, a saber, letra A, informar com precisão, especificando onde se encontra a despesa prevista no PPA e no LDO, índices, metas, física e financeira, indicadores por exercício, programa, objetivo, unidade responsável, órgão, função, subfunção, ação, atividade e classificação funcional programática. B. Memória de cálculo que demonstra a compensação dos efeitos financeiros e não a afetação das metas fiscais, ou seja, pelo aumento permanente da receita, redução permanente da despesa. Adequação do anexo de que trata a margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Assim, considerando a urgência do caso, bem como a de que o Executivo Municipal, sob certa ótica, estruturou o projeto com a estimativa do impacto orçamentário e financeiro, origem dos recursos e declaração do ordenador de despesas, considerando as explanações do Executivo, dentre elas de que a previsão da despesa está contida no PPA e LDO, em atenção ao princípio do equilíbrio orçamentário, tendo em vista o interesse e o impacto social que o projeto envolve, uma vez que há enorme demanda da população carente por esse tipo de serviço, entende atendidas as solicitações supramencionadas pela adequação da proposta nos seus termos. O voto
Diante do exposto, tendo em vista o caráter social pertinente ao projeto em análise, embora a documentação já solicitada não tenha vindo do Executivo de forma completa, pelo meu voto, o projeto deve ser encaminhado para deliberação plenária e aprovado. Entendo também que deve ser enviado novo ofício ao Executivo solicitando a complementação da documentação já solicitada até no máximo a véspera da votação do projeto em segundo turno, sendo aprovado em primeiro turno. Caso a documentação complementar não chegue a esta casa até a véspera da votação desse projeto em segundo turno, independentemente de sua aprovação ou rejeição pelo egrégio plenário, todos os fatos tratados e ausência de documentação, essa comissão deverá imediatamente comunicar ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Esse é o meu voto. Antes de pedir o voto dos vereadores, eu quero apenas explicar. Na minha compreensão, quando eu digo considerando a urgência do caso, considerando que, sob certa ótica, o Executivo realmente estruturou o projeto com estimativa de impacto, tudo, eu acredito que tudo isso exista, apenas não foi enviado. A mesma palavra que eu ouvi dos técnicos do Tribunal de Contas, com toda certeza isso existe. E não foi enviado por quê? No meu entendimento, com o entendimento do diretor contábil, o Executivo acha, imagina, no entendimento dele, o Executivo entende que apenas a partir do momento que o projeto é aplicado é que essas informações devem ser repassadas para a gente. E eu entendo que é como na minha concepção, é como, e pelo que eu entendi também na concepção do tribunal, é como uma prestação de contas de um projeto que você faz para uma entidade, por exemplo. Você faz um projeto, você envia para o governo, ele quer saber como, quando, onde, de que forma você vai gastar, quem você vai contratar, tudo que vai ser impactado, para que depois ele te mande o dinheiro. O que vem depois é prestação de contas e não informação. Esse é o meu entendimento. Por isso, apesar do meu voto ser favorável por conta da implicação social, eu deixo claro que, não havendo a entrega desses documentos, eu vou me manifestar, não por denúncia, mas apenas para que o Tribunal de Contas e o Ministério Público saibam que eu fiz o pedido como relator dessa comissão. Trevisan. Meu voto é favorável, acompanha o voto do presidente. Tião. O meu voto também é favorável ao projeto, mas eu entendo que, se resta dúvida, então não deveria ser votado hoje. Manda o ofício para o Executivo e fique no aguardo. Eu acho que a comissão deveria proceder dessa maneira, então. Agora, uma discussão como essa daqui, está colocando que a comissão vai fazer a denúncia. Eu não sou favor, não vou assinar junto o relatório e o parecer, né? Mas sou favorável ao projeto, sim. Está faltando documento, está questionando, oficia o Executivo e fica na guarda. Vai encaminhar para o Ministério, vai encaminhar para o Tribunal de Contas? Cada um sabe o que faz, pode encaminhar. Mas aqui o que está falando no parecer é que a comissão vai encaminhar, e não que o presidente da comissão vai encaminhar. Eu já me retratei, Tião, não, mas ainda que se retratar, mas teria que ficar escrito, ainda, né? Que você, eu posso fazer isso. Ainda que você tenha colocado seu voto divergente, eu não, e também não é denúncia. Eu não queria que você usasse a palavra denúncia, porque em nenhum momento eu disse denúncia. Não. Eu disse que eu encaminharei isso, porque quem foi falar com o pessoal do tribunal e viu o posicionamento deles fui eu, certo? Não. Até por isso assumi a responsabilidade pelo relatório. Retira. Inclusive me preocupando com a urgência disso aqui. O que eu estou fazendo, eu não considero que em 15 dias esses poucos documentos, já que nós acreditamos que o Executivo tenha, esses poucos documentos não possam ser enviados. Desde que enviados, avaliados pelo Renato, e ele disse, não, veio o que a gente precisava, eu não vou enviar nada. Só será encaminhado ao Ministério Público, não em forma de denúncia, mas em forma de informação e ao Tribunal de Contas, para que eu me sinta respaldado pelo fato de ter obedecido uma orientação do tribunal
e o Executivo não respondeu, mas ainda existem, depois da sessão, mais 15 dias, depois da sessão que vai ser na terça-feira que vem, mais 15 dias ainda, e esse meu pedido, esse meu ofício será encaminhado ao Executivo amanhã. Não, eu acho justo a análise, eu acho que o trabalho está sendo bem feito. O senhor acha que deve encaminhar, mas volto a dizer, não é denúncia, é um encaminhamento, deve encaminhar. Então, no parecer aqui deve constar que sim, o presidente ou o vereador vai encaminhar. Vou fazer porque também, se nós estamos falando de um entendimento do Tribunal de Contas, que embora o senhor disse que ouviu e tenha testemunha, mas não tem nada escrito orientando isso. E além disso, voltando na questão da emenda que está suprimindo o artigo que cria os cargos, é importante falar que no nosso município não tem apontamento do Tribunal de Contas pedindo para fazer isso, para que se faça isso. E é comum, quando o Tribunal de Contas encontra uma irregularidade, eles fazem um apontamento. Então, aqui, esse parecer aqui, ele está bem intenso, posso considerar até bem feito o trabalho que o senhor está fazendo. O senhor está seguindo aí como presidente da comissão, mas então a gente deveria estudar mais como comissão antes de pôr aqui uma responsabilidade da comissão fazer o encaminhamento. Com relação ao parecer à comunicação ao Tribunal e ao Ministério Público, vou fazer uma declaração no próprio relatório, de punho próprio, declarando que me responsabilizo como presidente da comissão, para que a gente não tenha que fazer um novo parecer e nem um novo relatório. E com relação a não ter apontamento do tribunal, eu não tenho como responder. Eu acho até legal que não tenha, mas aí já não é mais a minha função. Meu voto é favorável, apenas fazer a leitura do parecer. Existe um voto favorável dos 3 vereadores, é isso, Tião? Com apenas uma divergência com relação Meu voto é favorável à apresentação do projeto. Seria favorável a apresentação do projeto sem a emenda, mas a emenda já foi aprovada, então vai... Não, a emenda foi aprovada no número 3, a gente está falando do 4 agora. Certo, mas a emenda vai junto. E o meu voto é favorável ao projeto, mas não concordo na íntegra do parecer. Sim, apenas deixando claro aqui que a emenda supressiva é apenas para o PLC número 03. Sim. A criação dos outros cargos, os outros, não sei se são 10. Lei complementar agora, 3, artigo 3º e 4º. A lei complementar número 4, ela não teve nenhum tipo de emenda supressiva, apenas essa declaração, e que agora vai ser corrigida, de que o presidente fará uma comunicação ao Ministério, e isso apenas, então, somente se não forem enviados os documentos. Os vereadores José Eduardo Trevisan, membro, Alceu Antônio Mazieiro, membro, adotam o relatório apresentado pelo vereador Celso Roberto Pegorim, presidente e relator, bem como acompanha seu respectivo voto. Diante do exposto, a Comissão de Finanças e Orçamento delibera por unanimidade pela emissão de parecer favorável do projeto de lei complementar número 4/2019, que cria emprego público permanente e dá outras providências. Diante do exposto, tendo em vista o caráter social pertinente ao projeto em análise, embora a documentação já solicitada não tenha vindo do Executivo de forma completa, pelo meu voto, o projeto deve ser encaminhado para deliberação plenária e aprovado. Entendo também que deve ser enviado novo ofício ao Executivo, solicitando a complementação da documentação já solicitada, até no máximo a véspera da votação do projeto em segundo turno, caso aprovado em primeiro turno. Caso a documentação complementar não chegue a esta casa até a véspera da votação desse projeto em segundo turno, independentemente da sua aprovação ou rejeição pelo egrégio plenário, para os fatos tratados e ausência de documentação pela comissão, deverá imediatamente comunicar. Essa comissão deverá imediatamente comunicar ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Quero acrescentar aqui, que fique gravado, que conforme me comprometi, nesses 2 pareceres, eu vou declarar que a responsabilidade pela comunicação ao Tribunal e ao Ministério Público é do presidente da comissão. Muito obrigado.
Eu vou pedir que o Tião assine enquanto eu faço a declaração no outro parecer, que já foi assinado. Assino e faço a declaração, me responsabilizando pelo encaminhamento. Enquanto nós Eu quero deixar aqui que o meu voto vai ser favorável ao projeto, mas eu vou apresentar um voto aditivo por não estar de acordo Isso. com o que está relatado aqui no parecer. Certo. Algum comentário mais, Trevisan? Não. Eu concordo Aqui tá plenamente a com o emenda senhor. supressiva. Isso aqui é da emenda que eu não tinha assinado. Mas e aí como fica aqui? Os vereadores da artesã, e o membro adotam o relatório apresentado. Já acabou. Aqui já acabou. Você não vai fazer um aditivo? Certo. Aqui você já colocou Não coloquei nada. Ah, se foi naquele lá que você colocou. Não coloquei nada. Eu ia sugerir que você... Não, voto divergente aqui. Não, então, isso mas é o da voto é emenda. da emenda. Ele vai fazer depois ele vai fazer um aditivo. Certo? Então você já desligou lá? Porque a gente só está assinando, viu? Pode ir. Mas vai dar tempo de fazer ainda hoje esse voto? É? É o Leandro, ele está aí. Pode. Oi? Hã?